Londrina é sede de um encontro que reúne mais de 2.000 crianças e adolescentes do norte do Paraná. É a 11ª edição do Campuri. Vamos então falar ao vivo com a Luciane Miyazaki, que está no Ney Braga, onde acontece o evento. E Luciane, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a chuva atrapalha ou não o evento? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. Olha, nesse momento não está chovendo, então está bem tranquilo, inclusive o clima está até agradável, tem um ventinho aqui, não tem muito sol e como você disse, Ju, é um grande acampamento. São 2.200 crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, de 68 clubes de desbravadores aqui do norte e noroeste do Paraná. Um dos anfitriões aqui é o João Miguel, que é do Clube de Desbravadores de Londrina, pioneiros do Paraná, e tem 54 anos. Para as pessoas entenderem, né, João Miguel, o que é o Campuri? O Campuri é uma reunião de vários clubes que depois de ano em ano, ou seja, as classes progressivas, eles estudam algumas matérias e aí nós reunimos esses desbravadores e depois disso tem provas onde eles demonstram o conhecimento e as formas como realizar certas atividades. Por exemplo, fazer fogo sem nenhum tipo de ignição, fósforo, álcool ou qualquer coisa. Tá? Existem várias formas de fazer fogo sem isso, várias formas de cozinhar, várias formas de fazer nós e amarras, algumas estruturas em que a gente consegue desenvolver, né, o intelecto e a curiosidade dessas crianças. Lembra muito um clube de escoteiro, né? É mais ou menos isso ou não? Atividades de campo, sim, é bem parecido com os escoteiros. Nosso diferencial é a parte espiritual, não é? Que nós, a partir do momento que nós estudamos a natureza, nós também aprendemos um pouco mais sobre o Deus da criação. Vocês fizeram um acampamento mega diferente, sustentável, né? O que é esse acampamento sustentável? A ideia do acampamento sustentável, em primeiro lugar, é não utilizar nada que seja prejudicial à natureza, né? Aproveitando os recursos naturais da melhor maneira possível. Utilizando bambus, utilizando sisal, sempre coisas naturais para que não agrida a natureza. Essa é a ideia. Certo, vamos mostrar aqui um pouquinho, olha só, essa grande estrutura aqui que a gente está vendo, chamada de geodésia. O Lucas é engenheiro, foi o responsável também aí pela construção disso tudo. O que são as geodésias, Lucas? Boa tarde. As geodésias são estruturas geométricas, né? Que você pode ver, elas são constituídas de dois tamanhos de vara somente. Aqui, o nosso objetivo é ensinar matemática, física, química, biologia para as crianças, as ciências da natureza, né? Então a gente utiliza esses conceitos. Por exemplo, a matemática nos proporcionou utilizando somente 2 tamanhos de bambu, fazer essa meia esfera, né? Essa estrutura a gente pensou em fazer com o objetivo de ser útil para a sociedade. Ela poderia ser utilizada em catástrofes como um abrigo, exatamente como um abrigo, em que a gente poderia fechar ela, né? E aqui poderia ficar várias famílias, né? E outras coisas que a gente viu, a gente desenvolveu, né? Tem a parte da física também, que aqui a gente está utilizando energia solar e energia motriz também para iluminação e para carregar celulares e equipamentos, né? Então... Vou colocar alguém lá na bicicleta para a gente mostrar como é que isso é possível, então? Vamos lá, então. Temos aí o nosso voluntário que vai pedalar. E como é que funciona? Ele pedalando, o que acontece? A energia que ele está gastando, né, energia mecânica, ela está sendo transformada em energia elétrica pelo alternador do carro, que a gente aproveitou de um Del Rey antigo. Então, o nosso objetivo é pegar coisas que a gente tem em casa, né? E a ideia também para os desbravadores é mostrar que eles podem fazer tudo isso, né? Então, são coisas simples, mas que está sendo uma solução, por exemplo, para a gente poder carregar nossos celulares e fazer a nossa iluminação. Essa energia vai para a bateria e dessa bateria vai para um quadro de comando que tem os disjuntores e tal, toda a parte de proteção, e a gente pode fazer o acionamento então das cargas, né? E pode iluminar aqui, por exemplo, que a noite vai estar bem escuro, né? Exatamente, a ideia é iluminar aqui.
Um dos pré-requisitos do acampamento é que a gente não tivesse nenhuma extensão vindo de fora. A gente não poderia utilizar a rede elétrica. Então a gente decidiu colocar os painéis solares e utilizar essa energia força motriz, né, para a gente ter a nossa própria energia. Lucas, ontem ventou bastante aqui, né? Agora está ventando um pouco. E essa estrutura toda resistiu a essa ventania? Ela resistiu. Uma coisa interessante dessa estrutura é que ela é uma estrutura de carga distribuída. Então, se tem um ponto que está sobrecarga, essa estrutura, do jeito que ela foi feita, ela vai distribuir toda pela base. E ela é bem resistente por causa disso. Deu aquele vendaval bem forte. Teve algumas barracas que saíram voando aqui, né? De uns clubes. Mas aqui a estrutura aguentou muito firme, sem nenhum problema. Vamos lá para a entrada, para a gente falar um pouquinho, que a gente comentou aí, né? Vamos lá, Fábio Lainete. A gente falou de reaproveitamento também de água da chuva. E é uma coisa que a gente percebe aqui logo na entrada, né? O que vocês fizeram? A gente vê uma água que corre aqui, né? Que água é essa? Essa é a água da chuva. A gente aproveitou a água da chuva para fazer, poderia ser para outras finalidades, mas aqui a gente fez uma decoração para identificar o nosso clube, né, o Pioneiros do Paraná, e a gente está utilizando a energia que a gente está gerando para tocar a água por uma bomba, né? Essa bomba joga a água para cima do quadro e ela desce pela decoração. Ou seja, tem como fazer um acampamento sustentável mesmo. Exatamente. A nossa ideia é mostrar para as nossas crianças que, utilizando as ciências da natureza, física, matemática, química, biologia, a gente pode fazer tudo isso. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Bacana, né, Ju? Gostou? Luciane Miyazaki para o Jornal Tarobá.